Oi, eu sou o Sobrevivente e você conhece o Nayib Bukele? Ele é o presidente de El Salvador. Ele ficou muito conhecido por ter protegido a população de El Salvador das gangues, por ter reduzido em cerca de 98% a taxa de homicídios no país, por ter prendido quase 100 mil pessoas envolvidas com gangues e construído o Secote, uma mega prisão com regras muito rígidas. Lá os presos não comem proteína, não tomam banho de sol, não saem da cela apenas 30 minutos por dia para se alongar, não podem receber visitas, não tem escola ou programa de ressocialização. As luzes, por exemplo, são ligadas 24 horas por dia. Eles dormem em camas metálicas e não acolchoadas. E a Bíblia é uma das poucas leituras permitidas lá. Por conta de todos esses feitos, candidatos como Renan Santos e Flávio Bolsonaro citam Bukele como um sucesso no combate ao crime organizado. Com isso, começam a se inspirar para bukelizar o Brasil, para trazer as medidas que o Bukele tomou em El Salvador aqui no nosso país. A ideia é simples, né? Se algo deu certo em El Salvador, por que não trazer isso para o Brasil, que é um país também violento? Mas sabe por que isso não funcionaria aqui? Eu vou te contar. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Você pode fazer o teste. Poxa, sobrevivente, é claro que funciona, pô. A gente precisa começar a tratar bandido como bandido. Claro que tem como bukelizar o Brasil. E eu concordo que a gente tem que tratar bandido como bandido. Eu não consigo ter pena nenhuma de quem vai por essa vida. Mas uma coisa é não ter pena de bandido. Outra coisa é esquecer como funcionam as coisas aqui no Brasil. Primeiro de tudo, El Salvador e o Brasil são países completamente diferentes. Em tamanho, em estrutura política, em tipo de criminalidade e em distribuição de poder. Só para você ter ideia, El Salvador tem um tamanho aproximado de Sergipe, que é o menor estado do nosso país. Para fazer no Brasil exatamente o que o Bukele fez em El Salvador, o presidente precisaria ter um apoio absurdo dos governadores, do Congresso, do Judiciário, do Ministério Público e das diferentes forças policiais. E a politicagem aqui no Brasil é tão grande que seria impossível toda essa galera se alinhar contra a criminalidade, como a gente pode ver em El Salvador. Além disso, bukelizar o Brasil é uma das paradas que os direitos humanos e algumas alas do próprio governo não gostariam tanto, porque isso significa declarar guerra às facções, e aqui no Brasil as facções estão dentro do governo, significa prender dezenas de milhares de suspeitos rapidamente, e aqui os direitos humanos não deixariam isso. Seria necessário construir presídios gigantes, endurecer radicalmente as condições carcerárias, e aí os direitos humanos iam se meter também, suspender algumas garantias, impedir que juízes libertem os presos, usar o exército e a polícia de maneira conjunta, governar sem negociar constantemente com o Congresso, STF e governadores. Só que os próprios três poderes vivem tretando entre si, ao invés de se alinhar pelo bem do povo aqui no Brasil. O governo federal é uma piada, o Congresso é inimigo do povo, e o STF acaba legislando, acaba fazendo o que não deveria fazer. Todo o sistema político do Brasil é feito para gerar mais burocracia e politicagem do que resultados. Mas, sobrevivente, aí é só a gente resetar o sistema político do Brasil, igual o Bukele fez em El Salvador, pô. Porque assim, se você tá me falando, sobrevivente, que o problema é o sistema do Brasil, a gente troca o sistema, pô. É tranquilo demais, pô. Bom, para saber se isso é possível, primeiro a gente precisa entender como o Bukele fez isso. O Bukele ele não apareceu do nada como presidente. Ele foi prefeito de Nuevo Cuscatlán entre 2012 e 2015, e depois foi prefeito de São Salvador entre 2015 e 2018. Inicialmente ele pertencia à FMLN, um dos dois grandes partidos que dominavam a política salvadorenha depois da Guerra Civil. Ele foi expulso do partido em 2017 e aí ele criou o movimento Nuevas Ideias. Como o partido ainda não estava registrado para disputar a eleição presidencial de 2019, ele concorreu por um partido chamado Gana. O Bukele venceu no primeiro turno. Quando ele assumiu em 2019, o Bukele tinha popularidade, só que ele não possuía a maioria parlamentar. O que o cara fez? Em fevereiro de 2020, ele entrou na Assembleia Legislativa acompanhada por militares armados. Que sobrevivente, o cara invadiu o próprio governo? Como é que foi isso? Ele fez isso para pressionar os deputados a aprovarem um empréstimo destinado à segurança pública. Isso, por si só no Brasil, seria considerado crime contra o Estado Democrático de Direito. Era prisão na certa, porque seria considerado
denominada interferência na democracia. Ainda assim, o Bukele aguardou a próxima eleição legislativa. Nas eleições legislativas de 2021, o Nuevas Ideias e seus aliados conseguiram 61 das 84 cadeiras da Assembleia. Foi um resultado impressionante até. Isso é aproximadamente 73% do parlamento. A partir desse momento, o Bukele deixou de depender de negociações reais com a oposição, porque praticamente todo o Congresso estava alinhado com ele. No Brasil, seria como se um presidente tivesse 374 dos 513 deputados, ou 59 dos 81 senadores. Só que aqui no Brasil isso seria impossível por causa do Centrão. O Centrão fica do lado de quem paga mais, e esse preço sai muito caro, tanto financeiramente quanto politicamente. Eu não sei se você sabe o conceito do Centrão, mas o Centrão são partidos que não são necessariamente nem de esquerda nem de direita, por isso se chamam Centrão. E eles vão de acordo com o que o dinheiro move eles, ou vão conforme os acordos movem ele. Então o Centrão é sempre comprado para favorecer ou não o governo. E mesmo se o governo aqui do Brasil comprasse o Centrão, seriam necessários não apenas aliados temporários, como normalmente é, muito em troca de ministérios e emendas. Na verdade, seria necessário que todos aceitassem executar um projeto centralizado de poder. Isso nunca aconteceu no Brasil, desde a redemocratização. Mais um ponto que é impossível fazer como é El Salvador. A politicagem aqui é uma safadeza. Para conseguir ainda mais poder, ou governabilidade, se preferir, o Bukele também mexeu com o STF de El Salvador. No primeiro dia da nova legislatura, isso em maio de 2021, os deputados aliados do Bukele tiraram os 5 ministros de lá e o Procurador-Geral da República. Eles foram substituídos por nomes considerados próximos ao governo. Aí, por exemplo, são juízes demitidos. Já o STF é praticamente intocável aqui no Brasil. Eu não sei se isso ficou claro para você, mas o Bukele fez uma espécie de demissão em massa do STF de lá e colocou só gente que é alinhado com ele como ministro. Você consegue imaginar algo assim acontecendo no Brasil? Mais uma vez, o STF é praticamente intocável, ou talvez seja 100% intocável aqui. O ministro mais polêmico até o momento, por exemplo, é o Alexandre de Moraes, e ele nem chegou perto de sofrer impeachment, nem com Magnitsky, nem com toda a pressão nacional e internacional. E a pressão foi muito grande quanto a isso. No final das contas, o Bukele, ele não foi só um presidente corajoso que mandou a polícia prender criminosos. Ele realmente fez o possível para ter o máximo de poder possível sobre o país. É por isso que alguns chamam ele de pequeno ditador, porque ele eliminou, não de forma fatal, claro, tudo e todos que poderiam atrapalhar ele. Ele até mesmo mexeu, por exemplo, na reeleição. A gente vê essa reportagem aqui recente. Eu tô gravando esse vídeo no dia 14/7. Essa reportagem foi ao ar no dia 13/7. E a gente vê aqui, Bukele, isso aqui no site da UOL, buscará terceiro mandato em El Salvador sem concorrentes à vista. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi escolhido por seu partido como candidato para disputar um terceiro mandato de 6 anos, olha só, nas eleições de fevereiro do próximo ano, após uma polêmica reforma que permite a reeleição por tempo indeterminado. Ou seja, o cara mexeu nas leis do próprio país para poder ter um terceiro mandato, para poder ficar mais tempo no poder. Normalmente isso não acaba bem. Se vai acabar bem em El Salvador, só o tempo vai dizer, visto que a população de lá gosta dele, já que ele conseguiu trazer segurança para o país. Outros veem isso como um pequeno projeto ditatorial. Continuando, Bukele no poder desde 2019 foi proclamado na noite de domingo durante as eleições internas do partido governista Novas Ideias, nas quais participou como candidato único. Publicitário de 44 anos, o presidente desfruta de ampla popularidade por sua guerra contra as gangues, que reduziu a criminalidade a níveis historicamente baixos em um país que até poucos anos atrás era considerado o mais violento do mundo fora de zonas de conflito armado. O Bukele, ele não foi só um presidente corajoso, né? Porque se tem muito essa história mítica por trás dele. Na verdade, ele foi um presidente que mexeu com o próprio sistema político de El Salvador para se manter no poder. Aqui no Brasil, sendo o país imenso e o sistema engessado como é, isso seria impossível. Só para você ter ideia, o presidente brasileiro, ele não comanda as principais polícias. No Brasil, as polícias militares e as polícias civis são subordinadas aos governadores. A própria Constituição, no artigo 144, estabelece essa divisão. O presidente do Brasil comanda diretamente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e os órgãos federais de inteligência, como a ABIN, por exemplo. Só que o policial que patrulha a rua, o policial que entra na comunidade, o policial que atende uma ocorrência, o policial que investiga a maioria dos homicídios, normalmente responde ao governo estadual. Imagina que o presidente brasileiro anunciasse: amanhã vamos prender todos os integrantes das facções
facções. É um sonho, né? Só que para isso acontecer, ele precisaria da colaboração dos 27 governadores, das 27 polícias civis, das 27 polícias militares, de diferentes ministérios públicos e de milhares de juízes. Você percebe como isso seria impossível no Brasil, muito por conta do tamanho daqui. A política tem tanta subdivisão, tem tanta quebra de hierarquia justamente porque é um país imenso. Imenso em território mesmo. Outra coisa, a maioria dos presídios brasileiros pertence aos estados. O presidente poderia construir penitenciárias federais até, mas não poderia simplesmente determinar que centenas de milhares de presos estaduais fossem transferidos para elas, porque para isso seria necessário criar vagas, ter decisões judiciais, organizar transferências, garantir alimentação e saúde dos presos, contratar e treinar policiais penais, separar lideranças, impedir comunicação com o exterior, coordenar tudo com os estados, mais e mais burocracia. Já o Secote lá em El Salvador comporta oficialmente até 40 mil presos. Parece gigantesco, né? Só que o Brasil já tem uma população prisional de centenas de milhares de pessoas. Um único presídio desse tamanho do Secote aqui no Brasil não resolveria o nosso problema. Seriam necessárias várias unidades espalhadas pelo país com custos permanentes bilionários. Porque, surpresa, presos custam muito caro pra gente. Presos custam muito dinheiro. Essa aqui é uma reportagem antiga de 2007. É só pra você ver como manter presos na cadeia sempre foi caro. O diretor de políticas penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional, a DEPEN, André Luiz de Almeida e Cunha, comparou os gastos com os presos e com os alunos em escolas. Segundo informou durante a audiência pública promovida pela CPI do sistema carcerário, a construção de uma vaga prisional custa em média para os estados R$25 mil. Já o preço de uma vaga em escola é de 4 mil. Ou seja, é mais caro manter um preso do que manter uma criança na escola. No caso das prisões federais de segurança máxima, o custo, de acordo com o diretor, é de R$125 mil. Ele completa, dizendo que o gasto é alto, mas a sociedade acaba lucrando porque os criminosos precisam sair do convívio social. Sempre foi caro manter a população carcerária aqui do Brasil. Sobrevivente, tá? Mesmo se isso fosse possível, né? Assim, se a gente conseguisse unificar todo o poder no presidente, se a gente conseguisse unificar os estados e tal, se a gente conseguisse articular todas as polícias, todos os ministérios públicos, todos os juízes, se a gente conseguisse esse impossível, ainda teria treta com direitos humanos, né, sobrevivente? Assim, os caras ainda iam proteger bandido, né, cara? Complicado. O problema do Brasil é cultural, sobrevivente. E exatamente, cara. Os direitos humanos, eles são necessários e respeitados na maior parte dos países. Os direitos humanos não significam que ninguém deve ser punido. Na verdade, os caras trabalham para que a punição ocorra dentro da lei. Só que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas funcionam do avesso. Algo que deveria servir de contraponto para não desumanizar ninguém, seja preso ou não, se tornou algo pior. Se tornou uma cultura de defender bandido e enxergar os bandidos como vítimas da sociedade, como pobres coitados que não tinham escolha, a não ser cometer o crime mais horrendo e animalesco que você possa imaginar. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Gente, essa é a Márcia Tiburi, ela é professora, ela já tem uma longa história ligada ao PSOL e ao PT, e acredite se quiser, ela foi convidada para dar uma palestra sobre ética e gênero na Petrobras, a mesma que falou sobre a lógica do assalto, né? E a Petrobras, que recentemente perdeu mais de 50 bilhões de valor de mercado. Aí deve ter confundido os professores ali e acabou chamando ela para falar sobre ética e gênero, em vez de falar sobre economia. O que me deixa com mais raiva nisso tudo é que as vítimas, que são vítimas de verdade, que sofreram um crime, muitas vezes perderam a vida por conta desse crime e não recebem tanta comoção quanto os bandidos recebem. Isso gera revolta na população, principalmente em vídeos assim. Audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024, custodiado o senhor Luan Gomes. Seu Luan, o senhor tem 20 anos? Isso. O senhor está com frio? Pouco. Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que a audiência não pode ocorrer com réu com alguém. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Tá grave? Ela tá dando um puxão de orelha no policial. Tá gravando, mas foi só batido. Não. O senhor tá com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. É isso, vou pegar lá. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele mesmo. Pega um café lá pra ele. Vou pegar ali uma coisa para o senhor se esquentar, seu Luan. O senhor tá com frio, doutor? Eu também tô com frio. É porque ele pega aqui direto. Não, pelo amor de Deus. Desligou? Pronto. Agora o senhor
Não tem nenhuma roupa ali com um casaco, alguma coisa assim pro seu Luan se esquentar, não? Lá dentro daquela roupa que a gente tem. Eu vou dar meu terno pra ele, senhor. O senhor vai dar seu terno? Tá bom. Aí, ó. Aí o senhor toma um cafezinho pro senhor se esquentar. Eu não sei qual crime esse cara cometeu, mas está sendo muito bem tratado pra quem é um bandido, né? Cafezinho, ar-condicionado desligado, vai poder se cobrir aqui, ó, com a roupa do possivelmente advogado, talvez. Então, Ó, o nenenzinho não pode sentir frio. Não pode, tem que estar aquecidinho, né, pra audiência de custódia. quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Ó, não pode fazer audiência enquanto estiver tremendo. Melhorou um pouco, seu Luan? Melhorou, senhor. Pronto. Aí eu fico me questionando, né? Tipo, será que a vítima foi tão bem tratada assim? Ou é só o bandido mesmo? A gente vê os comentários. Isso é mentira, né? Até o bandido fica assustado com tanto lambe-lambe. Só Brasil mesmo. Levar pra casa não quer. Faltou oferecer a cama dela. Ok, aí já... Eu não vou tirar onda com o juiz, não. Essa juíza é o retrato do Brasil. Meu Deus, os valores estão invertidos. Tadinho, quantas pessoas o senhor matou? Só pode ser filme, não pode ser real. Por que não levou ele pra sua casa? Enfim, deu pra entender o tom dos comentários, né? Isso é cultural no nosso país. O próprio Bukele, por exemplo, é criticado constantemente por órgãos internacionais de direitos humanos, dizendo que o que acontece no Secote é dizendo que os caras não podem ficar sem banho de sol, que não podem ficar sem comer carne, que aquilo é muito injusto com eles, que eles também têm direito, mesmo sendo membros de gangues. A gente não tá falando de o cara que rouba um celular, a gente tá falando da galera que tocava o terror, literalmente desvivendo pessoas em El Salvador. No final das contas, o Brasil, ele é engessado, ele é burocrático, ele tem muita subdivisão de poder, tem muita politicagem e, principalmente, pouquíssima governabilidade. Muito disso por conta do tamanho imenso do Brasil. Nesse mapa você consegue ver quantos países cabem no Brasil de acordo com o tamanho dos estados. Seria muito mais fácil controlar o Brasil se ele fosse menor, por exemplo. Então não existe isso de buquelizar o Brasil. Tá sobrevivente, então, beleza, não é possível. Você falou aí que não é possível porque não tem como tirar a galera do STF, não é possível porque não tem como unificar o poder do presidente, não é possível porque tem o Centrão, beleza. Você falou que não é possível, só negatividade no seu vídeo. Qual é a solução então? Você não é o bonzão, você não é o analista político formado em Harvard ou coisa parecida, sobrevivente? Eu não sei qual é a solução, cara. Eu não sei, eu não sou analista político, eu sou um cara que pesquisa conteúdo pra fazer vídeo no YouTube. Você colocou muita expectativa em mim agora. Mas eu realmente não sei, porque se um presidente tivesse mais poder do que de fato tem no Brasil, algo necessário pra buquelizar o Brasil, as chances disso dar merda seriam enormes. A gente tem uma democracia muito nova e muito frágil aqui. É por isso que muitos dizem que o Brasil é abençoado por Deus quando se trata de recursos naturais e amaldiçoado pelo capeta quando se trata de política ao mesmo tempo. A gente não tem muito o que fazer com os políticos que a gente tem. É claro que dá pra pegar alguns pontos que funcionaram em El Salvador e adaptar pro Brasil, mas buquelizar o Brasil da forma que aconteceu lá é impossível aqui. Eu não acho que a inspiração de talvez trazer algumas medidas seja necessariamente ruim, mas até pra trazer algo assim, haja politicagem, haja projeto de lei, haja interferência do Centrão, haja bagunça que sempre existiu e vai sempre existir aqui no Brasil. O que resta pra gente nisso tudo? Bom, sobreviver. Você sabe disso. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao PCTL, ao José Lopes, ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, ao João Paulo da Silva, ao Moplayer BR, ao Snake Volkiar, ao Mu Jogando, ao Orial Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zene, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Ghost Inet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furex, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, ao Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao OM Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Agradecer aos membros lendários que estão há mais de um ano com a gente, agradecer aos veteranos que estão há mais de 6 meses com a gente, agradecer aos fiéis que estão mais de um mês com a gente e agradecer a galera que é novata e começou o histórico de membros aqui no canal recentemente. Muito obrigado a cada um de vocês. Lembrando que membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Discord para maiores de 16 anos, acesso a uma série de mini cursos de sobrevivência aqui no Brasil. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.